Bem-vindo. Vamos à criação do plano de aula. Para você colocar um curso no Chamilo, né, você, antes de qualquer coisa, você não deve trabalhar no sistema propriamente dito. Você deve organizar o seu plano de aula. Bom, eu vou aqui no plano de aula, vou ver aqui, ó, plano de aula de turismo, colégio, curso técnico de turismo, disciplina elaboração de roteiros, série, quarta série, curso técnico de turismo, ano 2018. Duração da aula. Você deve deixar bem claro, especificar quanto tempo demora essa aula. Um tempo de 50 minutos. O tema da aula. Vinda da família real portuguesa ao Brasil. Objetivos específicos do que você vai apresentar, né, da sua aula. É apresentar aos alunos os conhecimentos mais básicos sobre a vinda da família real ao Brasil, a fuga da dominação francesa causada pelo imperador Napoleão Bonaparte. Os conteúdos: apresentação de vídeos sobre a dominação francesa e a fuga da família imperial, o embargo aos ingleses e o rompimento entre Brasil e Espanha e desenvolvimento metodológico. O professor inicia a aula falando sobre a situação na Europa, na expansão dos domínios da França, ascensão de Napoleão, disputa entre França e Inglaterra, rompimento entre Portugal e Espanha, tempo de 25 minutos. Apresentação de norma para condução do grupo e gestão de segurança, 15 minutos. Apresentação de locais para atividades, tempo 5 minutos. Os recursos utilizados, data show, livro didático e acesso à internet. Bom, então esse é um plano resumido de aula para você apresentar, para você se organizar. Você não deve chegar no Chamilo e começar a publicar coisas lá sem saber o que é, ou não ter nenhum projeto. Faça primeiro um projeto de plano de aula, para depois você ir para o EAD, né? Para depois você ir para a AVA, para o ambiente virtual de aprendizagem. Bom, eu desenvolvi aqui um curso que eu queria publicar lá no Chamilo. Na verdade, o tema dele não é aquele, o tema é queda do Império Romano. Então eu recebi um texto, esse é o texto, né? Vou falar sobre os reinos germânicos, o feudalismo, as cruzadas, né? Como está colocado naquele projeto de plano de aula. A expansão do comércio, as cidades, a fome, a peste, a guerra, a formação das monarquias nacionais, etc. Bom, eu já tenho um conteúdo que eu quero. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esses textos e vou colocar, que não é o tema de agora, né? Vou colocar num leitor eletrônico. Poderia ser eu mesmo falando, mas eu coloquei num leitor eletrônico. E dividir em 8 lições. Então vou organizar 8 lições, vou fazer 8 exercícios, vou fazer prova e vou fazer também certificado. Tudo esse curso. Vou fazer um curso completo sobre a queda do Império Romano. Então o curso ficou assim. Eu peguei aquele texto que está lá, coloquei uma voz eletrônica e peguei imagens da internet, né, que são livres, para poder botar no curso. Então vamos ver, por exemplo, como ficou esse tópico 1. Os reinos germânicos. A partir do século III, o Império Romano do Ocidente começou a ser invadido por povos germânicos, vindos do norte e do leste do Império. Alguns desses povos se incorporaram à sociedade romana de forma pacífica. Tornaram-se então federados do Império. Foi o caso, por exemplo, dos francos. A partir de 400 BC, metade dos soldados do Império era formada por germânicos. Em meados do século IV, chegou ao leste da Europa um povo nômade vindo do Oriente. Eram os hunos, que empurravam os povos germânicos para o oeste. Assim, entraram no território romano os ostógrados, os visigotos, os suevos, os vândalos, e outros. Em 476, Odoacro, rei dos Hércules, invadiu Roma e depois o imperador Rômulo Augusto.
Bom, então como você pôde ver, essa é a aula 1. A partir dessa aula eu faço os exercícios, a aula é bem simples, pequena, e isso é um modelo para qualquer tipo de curso que você vá aplicar, né? Coloque os vídeos pequenos, assim, assim no máximo minutos, né? Nada de 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, negócio bem pequeno, o menor possível, e para que ele seja bem, o aluno possa fixar bem o que é e faça as perguntas simples sobre isso e desenvolva o tema. Isso é um modelo que você pode usar para qualquer curso que você vai fazer, né? Vou pegar aqui a conclusão do curso, que é as monarquias nacionais. A formação das monarquias nacionais. Durante quase toda a Idade Média, os reis dividiam seu poder com os senhores feudais, poder local, e a Igreja, poder universal. A partir do século XII, com a expansão do comércio, o rei apoiou-se na burguesia para enfrentar a nobreza feudal e concentrar o poder em suas mãos. Para governar na nova situação, os reis criaram um aparato administrativo, jurídico e militar capaz de centralizar o governo e manter a ordem. O exemplo típico desse processo ocorreu na França. Nesse país, o conflito entre o rei, a nobreza e a igreja atingiu seu apogeu sob o reinado de Felipe IV, o Belo, 1285 a 1314. Esse monarca obrigou o clero a pagar impostos e, em 1309, transferiu a sede do papado de Roma para Avignon, na França. Na Inglaterra, esse processo foi mais complexo. Em 1215, a nobreza aprovou a Carta Magna, documento que limitava o poder do rei. Mais tarde, foi criado o parlamento, poder legislativo responsável pela elaboração das leis. Na Península Ibérica, os reinos cristãos. Pronto, então esse é o nosso curso. Vamos agora na próxima lição colocar esse curso para funcionar, colocar o tema, os exercícios e os vídeos. Os alunos vão assistir os vídeos, vão resolver as questões e eles serão avaliados. Espero que você tenha entendido. Obrigado por assistir, tá?